Olá, ouvintes da prestigiada Catedral FM. Estamos aqui, eu, Elmair Neto, Alberto Galo, Alberto Bloar, para mais um programa Conexão com Valores da ADCE Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Estamos sempre aos sábados às 17 horas com essa programação e hoje recebendo aqui o nosso associado, o empresário Manuel Gomes, que vem aqui para poder contar para a gente como é que ele conheceu a ADCE, Manuel. Esse programa fala de valores. Como é que você traz esses valores da sua família na tua experiência profissional? Seja bem-vindo. Obrigado aí os dois Alberto, o Maí. Um abração a todos os ouvintes. Mandar um abraço também para o padre da minha paróquia, o Jorge Carreira, que é da paróquia Santa Luzia lá na Gardênia, né? E a todos os paroquianos amigos lá. A minha experiência com relação à ADCE é o seguinte: o Maí, meu amigo aí, acabou me oferecendo aí, pedindo para participar, né, da parte, eu tenho um escritório de contabilidade, e para fazer a parte de legalização da empresa e tal, e com isso eu li o estatuto, achei muito interessante a vinculação desse estatuto com relação à parte social, cultural, vínculo com a Igreja Católica, né, e os empresários católicos, e me chamou a atenção, acho uma coisa muito interessante, muito louvável, e por isso eu aderi, e a gente está recomeçando essa instituição, e acho que é um bom caminho. Acho que a gente tem que lutar para que a coisa vá em frente, e eu acredito muito piamente que essa associação vai oferecer muitos frutos. Muito bem. A sua experiência, né, tanto na área de contabilidade, mas na área de comércio, experiência de vida, é muito rica e a gente quer dividir com o ouvinte. Mas eu queria fazer uma provocação que a contabilidade, ela faz o balanço da empresa. Chega no final de um ano, de um período, você avalia as entradas, as saídas, o resultado, o que tem que pagar de imposto, né? Então você tem o balanço contábil da empresa. E a ADCE, na década de 80, ela propõe o balanço social. Ou seja, o que a empresa ela tem feito para contribuir com a sociedade, contribuir com a comunidade, contribuir com o meio ambiente, com seus próprios funcionários, através de práticas positivas e pontuais. Então, a empresa listava todas as iniciativas, né? Então, que era uma forma, era uma espécie de um desafio, uma provocação para o empresário cristão poder fazer um pouco mais do que as obrigações contábeis e legais. Então, como que você vê isso na prática das empresas, dos empresários na sua vida? Da gente, assim, nós temos um limite, a empresa para existir ela tem que atender aos preceitos legais, mas a gente precisa de entregar um pouco mais do que isso para a sociedade. Sim. Eu procuro, dentro das minhas pequenas empresas que eu possuo, atender bem um funcionário, ter um bom relacionamento, porque ele é a razão de tudo nas nossas empresas, né? Então, se um funcionário insatisfeito, um ambiente pesado, então eu procuro nas minhas empresas me sentir um ambiente familiar. É isso que eu faço em todas as empresas das pequenas empresas que eu possuo. Então, procuro pagar meus compromissos, deixar tudo em dia, às vezes ajudar, né, de acordo com a minha possibilidade. E esse ambiente eu já acho que já é uma coisa que é ligada à cristandade, né, ao cristianismo, que você tem que ser exemplo, não só na igreja, mas fora da igreja. E não adianta você ter um bom comportamento dentro da sua igreja e você chega lá fora, trata mal os empregados, deixa de pagar as suas obrigações. Então, não sou o dono da verdade, não sou melhor do que ninguém, mas eu, graças a Deus, até hoje, dentro das minhas possibilidades, graças a Deus, eu ando de cabeça erguida, sempre paguei meus compromissos e posso não ter feito bem para todos, mas mal não fiz. Né? Não, e tem uma coisa, né? Tem aquela questão, a gente sempre fala aqui no programa, separar o profissional do pessoal. Não existe isso, né, Manuel? Você é uma pessoa única, né? Ou você faz o bem a todos e de uma forma ampla, não dá para segmentar esse tipo de coisa. Exato, eu falo sempre isso. A gente tem que ser a mesma pessoa, tanto na igreja como fora dela.
Não adianta nada, até você serve, se você não fizer isso, você serve um mau exemplo. Como é que aquela pessoa é cristã e chega cá fora e age de uma outra maneira? Ele cara da igreja, todo não sei o que, e aqui, então, faz logicamente isso. Que a gente também erra muito, a gente peca, claro. Isso faz parte do ser humano. Mas a gente procura melhorar, né? Até falo o seguinte, a gente vai para a igreja, o pessoal fala assim, poxa, tudo santo. Não, pelo contrário, quem vai para a igreja é pecador. Se o cara é santo, nem precisava ir para a igreja, né? Então, a gente vai para a igreja para quê? Para melhorar. A gente tem uma série de coisas erradas né? E a gente vai lá para a gente tentar melhorar nosso procedimento, né? Essa nossa trajetória. Né? Manel, temos tradição portuguesa, já tive a satisfação de ir contigo em algumas recepções lá no consulado português, o belíssimo Palácio São Clemente do Rio de Janeiro. E você, como bom português, sei que é torcedor do nosso glorioso Vasco da Gama. E a nossa idade vai chegando, a sabedoria vem acompanhando, e é aquele momento que nos chamam para ser conselheiros. Estou sabendo que você é conselheiro do Vasco da Gama atualmente. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Cara, eu vou te falar, a idade, engraçado, eu estava até falando com minha esposa sobre isso. A idade, eu nunca pensei em nada eu sempre contribuí pelo Vasco e nunca pensei em nada. E há 3 anos atrás eu fui chamado para participar de uma campanha, né? Até o meu candidato perdeu, ganhou a primeira vez, não deixaram assumir, e agora de novo perdeu, e eu fiquei como oposição. E me escolheram, eu não pedi, né? Me colocaram como conselheiro. É uma realização até, uma coisa que eu nunca pensei, mas que isso me satisfez. Então, estou feliz com relação a isso. Aí o atual presidente, né, do Vasco, Pedrinho, eu sou oposição, eu falo sempre para as pessoas, eu não sou oposição ao Pedrinho. Eu sou oposição àquilo que vai prejudicar o Vasco. Eu não sou ninguém. Você é Vasco. Sou né? Vasco. Então, se o Pedrinho vier com algo que é benéfico à instituição Vasco da Gama, eu sou a favor dele. Eu mesmo sendo oposição, se as pessoas que são oposição vier contra o Vasco, eu sou contra a minha própria oposição, né? Então é assim que funciona a coisa. Mas essa é a parte de lazer, né? Que cada um tem uma doença. E essa é a minha doença. E a gente está sabendo que o Vasco tem esse projeto de fazer um novo estádio, tem aí essa questão do potencial construtivo que querem desenvolver lá na Barra da Tijuca, tem liderança da Barra da Tijuca que está cobrando do prefeito a possibilidade de diluir isso um pouquinho pela cidade, não jogar tudo para lá, porque o trânsito lá já é difícil. Conta pra gente como é que tá. Você tem ciência dessa construção do novo estádio? Existe muita oposição com relação a isso, porque o Vasco, o estádio do Vasco é uma situação, eu acho que é pioneira no Brasil. Ele é belíssimo. É um ambiente. O Vasco é um time de comunidade, né? Dos times grandes, é um time que está no subúrbio, né? Numa comunidade. E o que acontece? Tem muita gente que vai ver o jogo do Vasco, mas aquele cervejal que tem do lado de fora, é um ambiente totalmente diferente dos outros estádios. Eu vejo gente, às vezes nem entra no estádio, vai para lá, para São Januário, para ver aquele ambiente e fica do lado de fora. Então, eu acho que o Vasco saindo dali, ele perde muito com isso. O ambiente do Vasco não é a Barra da Tijuca, não é a Zona Sul. Existe muita oposição com relação a isso, com relação aos torcedores. E aquela comunidade vive em torno, a maioria, economicamente, vive em torno do estádio. Então, se tirar o estádio dali, eu acho que vai prejudicar a comunidade. O ambiente do Vasco é aquele ali mesmo. Então, eu acho que isso não vai se realizar. O que vai acontecer é fazer uma reforma no estádio de São Januário e a coisa ficar por ali mesmo, né? Manuel, assim, e trocando de assunto, como é que você vê até para a sua atividade profissional, empresarial, você está associado na DCE, o relacionamento que gera, o contato com as pessoas, com outros empresários? O que eu gostei muito e estou presenciando é a parte cultural e social, o relacionamento com os empresários, a gente trocar informações. Eu acho que isso tudo, né? Eu acho que esse relacionamento, até quando é própria atividade nossa, eu tenho algumas atividades e eu procuro sempre manter relacionamento bom com o meu próprio concorrente, porque a gente cresce, tem mercado para todos. Exatamente. Né? Tem espaço para todo mundo. Eu acho isso, cara, eu acho o seguinte, isso aí só soma. É um fornecedor que um indica para o outro em condições melhores. De repente você comprar uma coisa centralizada e distribuir para o teu concorrente. Então eu vejo essa instituição, a DCE, um dos motivos disso aí. Eu acho que esse relacionamento é muito importante.
várias atividades diferentes, um é contador, outro é advogado, o outro é médico, isso tudo soma até para a própria pessoa, porque não é só esse relacionamento de empresário. Às vezes você precisa de uma clínica, tem uma pessoa que vai te ajudar, o rapaz é contador, precisa de um contador, um advogado. Então, esse relacionamento é muito importante, que uma empresa precisa de tudo, né? Precisa de médico, uma empresa precisa de advogado, precisa de qualquer tipo de empregado, de fornecedores. Então, eu acho a DCE muito importante, além do aspecto cultural e social, esse relacionamento entre os empresários. Daí o nosso programa, conexão entre pessoas e os valores que a gente carrega para poder fazer o melhor e transformar a nossa vida num bem comum. A gente, nessa campanha da fraternidade, o lema, a provocação é amizade social. E que é exatamente você ter relações. Mas as relações é uma coisa normal, o ser humano tem relações. Agora, quando você tem relações humanas, mas baseadas em valores de crenças comuns, de entender que nós todos somos filhos de um mesmo pai, portanto nós somos irmãos, essa amizade social é exatamente o que você comentou. Você está junto com um grupo que te ajuda, que te permite caminhar junto, te amadurece na caminhada pessoal e na caminhada de fé. Então eu queria convidar aqui aos ouvintes para buscar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ADCE Rio, @ADCE Rio, porque ali tem os nossos eventos, os convites para as missas, os retiros, os encontros. A gente faz sempre um almoço, em que a gente, nesse almoço, compartilha o tempo, conversa, tem às vezes uma palestra. Então vocês procurem e mandem lá pelo direct notícias para a gente, porque esse grupo está crescendo e nós precisamos de gente engajada, gente que possa colocar uma experiência nova. Eu queria, Manuel, a gente está falando de futebol, do esporte, né? Eu queria, do Vasco, né? A gente ver a sua posição, por exemplo, como portuguesa. A gente tem essa história do Brasil, ela toda nasce da cultura portuguesa, tem contribuições de diversos povos, dos povos nativos, e atual presidente da Uniapac, que é a DCE mundial, é um português, é um Boboni, um português, que é o sobrenome Boboni, e eu queria então a sua visão assim de como que esses povos se unem, né? E a gente tem o mesmo ideal, um pouco de escutar. O Maíra perguntou da cultura portuguesa, né? Mas como que você percebe isso no Rio de Janeiro? E Alberto, só aqui fazendo uma parte, Manuel é o rei das padarias, tem um monte. Ah, que beleza. E se chama Manuel. Já te chamaram de Manuel da padaria, Manuel? Inclusive, eu vendi uma padaria, né? Eu vendi uma padaria na Penha, na rua Montevidéu, e o nome da padaria é Seu Manuel da Padaria. Até hoje está lá. Genial. Você não vai acreditar, cara. Naquela época, na época que eu peguei essa padaria, estava fechada, estava em litígio, né? Com os sócios, estava 7 anos fechada. E na época tinha aquela propaganda, né? Era Neila Torraca, que chega, acho que era do Santander, o Bombilinos, Seu Manuel da Padaria, lembra essa propaganda? Aí a minha esposa ficou até com vergonha. Aí eu peguei aquele deixa e coloquei o nome do Seu Manuel da Padaria e botei um português, uma caricatura do português. Aí quando o rapaz foi botar o letreiro lá na padaria, na Montevidéu, a minha esposa ficou com uma vergonha e saiu de lá e foi para casa com vergonha, porque você é maluco, né? Mas aí é o marketing, né? Ao contrário, então, né? E ela ficou com vergonha, esse cara é maluco e tal, mas eu botei aquele, e eu tive 2 padarias, Seu Manuel da Padaria. O que eu quero dizer aí, com relação ao português, né? A influência portuguesa no Brasil é muito forte, né? Assim, eu meus pais eram portugueses, né? Da Santa Maria da Feira em Portugal, é uma sub-região do Porto, né? No norte do Porto, e é distrito de Aveiros. Então, eu até fui lá uma vez, depois que faleceu meus pais e a minha irmã. Meus pais nunca quiseram mais voltar, eles sofreram muito em Portugal, e minha mãe falava assim, eu não perdi nada lá, porque eles eram tratados como escravos, né? Naquela época, era muito pobreza absoluta. E aí, depois que morreu a minha irmã, de câncer e tal, eu me senti muito só, porque eu não tenho parente nenhum aí. Eu ia ter meus primozinhos e tal, e acabou. Aí eu fui a Portugal, né? Mas onde eu quero chegar é o seguinte, por mais que naquela época, né, tenha vindo os portugueses assim, muito sem cultura e vieram para cá, né, mas eu acho que deixaram aqui um legado, assim, dentro do que eu vejo, do que eu presencio. O português é muito família, por mais que
que às vezes as pessoas têm isso também, né? Meio assim, meio seco, meio às vezes abrutalhado e tal, mas você vê que é difícil. Eu não conheço um português que não zele pela família, que tenha dedicação. E além disso, hoje em dia é mais sofisticado, né, a parte de ser empresário, mas os portugueses alavancaram o comércio no Brasil, né, segundo os italianos que vieram para cá, e foram muito importantes na economia brasileira, né? Logicamente que agora eles foram falecendo, né? Hoje não tem mais a imigração dos portugueses para cá para o Brasil, mas deixou um marco, né? Você tem aí uma grande parte da população que são descendentes portugueses, e eu carrego o hábito, a raiz portuguesa, uma coisa que eu prezo muito, né? A educação, a moral, né? E isso foi muito importante. Eu até falo isso, ia falar para minhas filhas, sempre falei para minhas filhas, né? Eu fiz 2 faculdades. Meu pai era analfabeto, minha mãe também era. Mas até hoje eu não tenho a capacidade, e não tive, de educar minhas filhas, apesar que eu eduquei bem, mas a capacidade que meus pais tiveram. Eu, num ambiente, eu morei em São João de Meriti, numa região muito pobre, né? E num ambiente que não era fácil, e com a educação deles eu consegui estudar, desvencilhar da parte, né, que não é boa, e agradeço muito. No início a gente ficava revoltado, preso por isso, preso por aquilo, não pode fazer isso, e aquela educação todo dia falando a mesma coisa, mas depois que a gente vai e cai na real, que a gente amadurece, dá o valor, a gente dá o valor daquela educação. É o alicerce, né? que O alicerce. ficou, né? Então hoje estou muito grato a isso tudo. Queria também mandar um abraço, né, e um beijo para minha esposa Helena, minhas 2 filhas Marina e Maiara. Se eu não fizer isso, eles vão me cobrar. Beijo a todos. A gente vai finalizando aqui com um duplo agradecimento. Primeiro, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, dando esse seu testemunho de vida, e também pela sua verve. Você conseguiu aí recentemente fazer o registro, resgatar o registro da DCE. Estamos aí com o CNPJ novinho, para a gente poder ter uma representatividade junto à nossa sociedade civil. E rapidamente, um minutinho, faz o convite aí para os patrícios portugueses participarem da DCE. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu não sei porquê, o meu amigo conhece há muito tempo, e acaba caindo parte financeira para o meu lado. Eu não gosto, ele sabe que eu não gosto, mas eu até vou te falar uma novidade. Eu não queria participar de novo do SCC lá da paróquia. Sim. Aí me cai de novo o quê? A parte financeira. Meu Deus do céu, isso me persegue, entende? Onde eu quero chegar nisso tudo é o seguinte. Manel, mas você é o português da padaria. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas... Cuida do caixa, né? Cuida do As caixa. pessoas que puderem participar, colaborar, é uma contribuição digna, vai ser totalmente transparente. Sim. Eu dou minha palavra, né? Isso aí eu prezo. Se eu sentir alguma coisa diferente, Você sinaliza. Sinalizo, ou largo na mesma hora, não participo de coisas erradas. E eu vejo pessoas que eu tenho convivido aqui, são pessoas de total caráter. Então, o que vier de contribuição, patrocínio, vocês podem ficar tranquilos que vão ser bem empregados e vão ser demonstrados através de balanço demonstrativo. Então, nós estamos precisando de ajuda, logicamente, né, para eventos que realmente, tanto cultural como social e outras coisas, e outras despesas fixas que temos que saldar, né? Inclusive agora nós temos que pagar a taxa de alvará, 1.000 e pouco, e nós não temos ainda essa verba, estamos arrecadando, e são despesas que são necessárias. E o que eu quero dizer é que nós estamos aguardando vocês, e que vocês possam ter certeza que esse dinheiro é bem empregado. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Por todo o seu apoio, e convidamos os empresários do Rio de Janeiro que venham aderir, participar conosco, principalmente na caminhada de fé e crescimento, porque tem sido uma caminhada muito generosa. A gente mais ganha do que precisa de contribuir. Até o próximo Conexão com Valores, sábado sempre às 17 horas. Um abraço. Até. Nem doeu, viu? Valeu. Não sei se foi bem ou foi... Não, Só foi eu ver amanhã. espontâneo. Caraca, eu preciso descer correndo. Vamos lá. Só uma coisa rápida.